pregador de hoje à noite é um jovem vindo de fora que os irmãos não conhecem. Cadeira, né? Já pregou aqui tantas vezes e vai nos trazer a palavra do Senhor mais uma vez nessa noite. Amém? Feche os olhos onde você está. Pai, nós te damos graças e louvamos o teu nome por tudo que o Senhor já nos deu e agradecemos a oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Nós, como igreja, recebemos entre nós mais uma vez teu filho Erickson como boca do Senhor entre nós e como igreja o abençoamos para que no proferir da sua boca nós como igreja sejamos abençoados também. Nós queremos ouvir a tua voz, fala aquilo que tu tens para a tua igreja através dele, em nome de Jesus, amém. Amém. Multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, mas também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas delas se desviaram e não a destruímos, eis que nos dão apago, vindo lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste como herança. Ah, nosso Deus, não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso?
Glória a Deus. No meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, ó todos vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Eu queria te convidar a baixar seus olhos, baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Nesse momento eu queria que você pudesse estar orando a Deus, pedindo a iluminação. Acabamos de ler a palavra do Senhor, que tenhamos iluminação dela para podermos discernir a vontade de Deus para as nossas vidas, e que ela encontre aplicação nas nossas mentes, nos nossos corações. Então fala com Deus nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, estamos de frente à Tua palavra, ó Pai. Cremos que ela é viva, que ela é eficaz, ó Deus, para as nossas vidas, ó Deus. E que nessa noite, Senhor, o Senhor possa falar tremendamente ao nosso coração, Deus. Ilumina os nossos olhos, ó Pai, para que possamos discernir a Tua vontade através do texto lido, Senhor. E que em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite seja uma noite, ó Pai, de confronto com as nossas vidas, ó Pai. Que seja uma noite de restauração, Deus, de aliança, Senhor. Que seja uma noite, ó Deus, no qual, Senhor, Deus, o Teu Espírito Santo haja no nosso meio, Deus, de uma maneira tão tremenda, de uma maneira tão grande, ó Pai, que haja novo nascimento nessa casa, Senhor. Te clamamos por isso, Senhor Deus. Nos fala essa noite, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Se nós tivéssemos somente o recorte dessa parte da história de Josafá, nós poderíamos ser tentados a ter uma conclusão acerca desse rei. Ele é o rei medroso. Ele é o rei que assume ter medo diante da guerra. Ele é o rei que quando chega na hora do vamos ver, tem medo. Mas não somente isso. A gente tem descrito acerca do rei Josafá, que ele é um rei que em determinada circunstância, ao orar, ele fala: eu não sei o que fazer. Para nós é uma demonstração plena de humildade, mas veja só, a gente está de frente a alguém que está conduzindo um povo a uma guerra. Está nas portas de Judá uma grande multidão. E talvez essa não seja a das virtudes que a gente gostaria de ter ao nosso lado um líder. Imagine você chegando numa consulta médica dizendo: doutor, está difícil, estou sentindo isso e aquilo. E o médico fala: eu não sei o que fazer. Como assim, doutor? O senhor não sabe o que fazer? Eu estou aqui porque justamente eu estava igual ao Senhor, não sabendo o que fazer. Ou então, que você estivesse de frente ao mesmo médico, dizendo: eu estou com medo de fazer essa cirurgia. Eu vou lhe operar, eu vou lhe abrir, mas a minha mão está trêmula, a minha mão não está tão firme. Você confiaria nesse médico? E é bem provável que não. Mas observe que o capítulo 20 de 2 Crônicas é um capítulo na vida do rei Josafá. Se a gente voltar a alguns capítulos, a gente vê introduzido
a história desse rei. E algumas coisas extremamente importantes são ditas sobre esse rei. A primeira coisa delas é que no versículo 3 do capítulo 17 fala assim, que foi um rei que Deus foi com ele. Estamos de frente a alguém a qual o Senhor confirma o seu reinado. Deus se agrada do reinado do rei Josafá. No entanto, ele não só diz isso, era um rei que tinha à sua disposição muita gente. Cerca de 1.600.000 guerreiros estavam com Josafá. E esses guerreiros divididos entre os seus comandantes, era descrito acerca de cada um desses comandantes, é alguém valente, é alguém de coragem, é alguém que é experimentado na guerra. Mas algo me salta aos olhos acerca da história de Josafá. Se você abrir aí no capítulo 17, versículo 6, eu queria que você olhasse isso na sua Bíblia. Eu queria que você prestasse atenção nisso na sua Bíblia. Olha o que é dito acerca do rei Josafá. Deus abençoa esse rei. O reino é confirmado sobre a vida dele. Ele se torna próspero. Ele se torna bem-sucedido em tudo aquilo que fazia. E olha o que é dito acerca dele. Tornou-se ousado em seguir os caminhos do Senhor. Veja só, Josafá não é retratado no começo da sua história como um covarde, como alguém que tem medo. Não, é alguém ousado em servir a Deus. É alguém dedicado em servir ao Senhor. É alguém em que a experiência de vida o fez perceber que Deus estava com ele, que tudo aquilo que ele fazia era bem sucedido. É esse rei que está sendo retratado no capítulo 20. Então, meus irmãos, quando a gente começa a ler o capítulo que nós colocamos como base para essa pregação, aqui não está retratando o medo de um covarde. Aqui não está retratando alguém que não busca ao Senhor e por não buscar ao Senhor não tem direcionamento de Deus. É um incrédulo. A Bíblia não está retratando essa pessoa. Está retratando muito pelo contrário. Alguém dedicado ao Senhor. Alguém ousado em servir a Deus. E isso, meus irmãos, já salta nos olhos que homens de fé sentem medo. Reis sentem medo. Mulheres colocadas em posições altas sentem medo. Pessoas, por vezes, tementes a Deus, são colocadas em situações que, assim como Josafá, não sabem o que fazer. Mas observe que há algumas circunstâncias que são simples. Há alguns medos que nós enfrentamos, que a gente está fazendo tempestade em copo d'água. Não é verdade? Não tem vezes que a gente está fazendo cerimônia por pouca coisa, meu filho está chorando muito. E às vezes ele pede um copo com água, e o copo não vem na quantidade que ele gostaria. E ele vai e chora. Mas pai, tem água aí. Chora. Porque ele não consegue discernir que aquele medo e aquele sentimento que ele está sentindo é algo pequeno e ele tem uma atitude desproporcional diante daquilo que está acontecendo com ele. Observe, você perde o emprego, misericórdia. Misericórdia. Tem um pessoal que está orando por emprego, fala de perder emprego, né? Você perdeu o emprego, mas você pode organizar um currículo. Você pode organizar a sua vida profissional e se reestruturar profissionalmente. Você sabe o que fazer. Você está com medo de escuro. Tem gente que tem medo de escuro. Você coloca uma luzinha e você começa a enfrentar o medo do escuro. No entanto, meus irmãos, o medo de Josafá não é sem propósito.
Observe aí o versículo 1 do capítulo 20. Ele está falando que não um exército, não 2 exércitos, mas 3 exércitos estão diante dele. A Bíblia diz, no versículo 1, os filhos de Moabe, os filhos de Amon com os meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então observe, que na vida, às vezes, isso não é exclusivo da história e da vida de Josafá. Porque talvez se na nossa caminhada, nós estivéssemos um inimigo por vez, a gente conseguisse lidar bem. Eu falei agora, você perdeu o emprego. Você perdeu o emprego, não aconteceu mais nada, sua vida continua estruturada, sua vida continua bem, aí você adoece. Aí enquanto você faz o tratamento, você não está com dívida, as coisas estão caminhando bem, está tudo dando certo, aí de repente você começa a ter algum problema no colégio, mas você já resolveu a gripe, você já está empregado, então você consegue administrar o problema do seu filho no colégio de uma maneira tranquila. Aí você resolve o problema do seu filho no colégio de maneira tranquila, aí aparece um problema conjugal. Você discute com sua esposa, você discute com seu marido, mas na vida é assim, irmãos? Não. Na prática da vida, a gente se encontra que nem Josafá. É o carro que quebra, aí o carro quebra, ainda acaba a gasolina, aí quando você está indo para o posto fecha. Aí você sai andando para buscar gasolina, chove. Aí arruma um guarda-chuva para você, o guarda-chuva está furado. Quando você chega no posto, dá uma topada, seu pé fica doente, tem que procurar ortopedista, porque fraturou o dedo. E quando junta tudo, às vezes uma palavra pequenininha tem a capacidade de lhe tirar o eixo. Por quê? Porque não é somente uma guerra que você está enfrentando. Não é somente uma dificuldade que você está enfrentando. Você tem dificuldades por todos os lados. Fato é, meus irmãos, por vezes, nós conseguimos nos identificar com Josafá. Às vezes, por vezes, a gente olha a vida e diz, eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu não sei o que fazer. Apareceu essa circunstância, está difícil e eu não sei como agir. O que é que esse texto, meus amados, nos ensina ao que fazer quando nós não sabemos o que fazer? O que é que a gente pode aprender com esse rei piedoso, esse rei crente, esse rei temente ao Senhor, esse homem ousado com Deus? Tem gente ousada com Deus aqui? Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus. O que é que a gente pode aprender com Josafá? O que é que a gente pode aprender com esse homem? A primeira coisa que nós devemos aprender com Josafá está no versículo 3. Observe o versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. A primeira coisa nos parece óbvia. A primeira coisa que nós devemos fazer quando nós não sabemos o que fazer é busque ao Senhor. Não parece óbvio? Não parece algo, talvez, aquelas perguntas que se fazem que já sabe a resposta? Retórica. Não parece retórico? Busque ao Senhor. Quando você não sabe o que fazer, busque ao Senhor. Mas veja que, meus irmãos, nesse capítulo 20 parece que está sendo recontada a história de Josafá. O capítulo 18, se você for à leitura, você vai ver que havia uma guerra também. Uma guerra não contra o mesmo povo, mas contra a Síria. Um povo também forte, um povo também populoso. E a primeira coisa, quando surgiu essa possibilidade de guerra, o rei que nós lemos, Josafá, não busca Deus. Sabe o que ele faz? Ele vai a Acabe, ele chega no rei Acabe e busca fazer uma aliança. Por quê? Se Acabe estiver comigo,
nós teremos exército suficiente para vencer esta guerra. Às vezes a gente não tem essa sensação? Que se nós estivermos unidos a pessoas estratégicas, se nós tivermos águia com águia, você já viu essa? Eu gosto dessa. Águia cola com águia, porque voa nas alturas. Se você estiver junto de pessoas estratégicas, se você estiver junto de gente que agregue ao seu background, você vai vencer a guerra. Não! Porque Deus não se agrada dessa união. E ele usa um profeta chamado Jeú para dizer: por que você se uniu, Josafá, a alguém que desagrade a Deus? Como aquele que ama ao Senhor se une a quem não ama ao Senhor? Meus irmãos, buscar a Deus por vezes se torna tábua de salvação na nossa vida. A gente busca tudo. Enfrenta a guerra, a primeira coisa, se é problema financeiro, a gente olha a nossa conta. Não é assim? Não é assim que funciona? Beleza, a dívida, batemos o carro, é 5 mil. Deixa eu ver quanto é que eu tenho em conta. Deixa eu ver se eu consigo pagar. A gente enfrenta um problema conjugal, a primeira coisa é: deixa eu ver o que é que eu posso fazer. O que é que eu posso organizar a minha vida? Qual tipo de comunicação eu tenho que ter com minha esposa? E meus irmãos, por isso só, não tem problema nenhum. Mas às vezes Deus não está na sentença. Observe que Josafá, quando se viu sem ter o que fazer, ele entende o que o salmista, no capítulo 20, versículo 7, já dizia: uns confiam em carros, uns confiam em cavalos, porém nós confiamos no nome do Senhor. Nós somos chamados, meus irmãos, a ter uma vida de fé. Temos que crer que o Senhor, o Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso para nos dar o sustento no meio das nossas lutas, no meio das nossas inquietações, no meio das nossas guerras. Nós devemos buscar ao Senhor. Observe que muitas pessoas têm procurado paliativo para as suas vidas. É bebida. Está enfrentando guerra? Não, quando eu fico estressado, irmão Erickson, eu tomo uma azinha. Conheceu gente assim? Já viu gente assim? Não, eu só bebo quando eu fico estressado, mas eu fico estressado todo dia. É de manhã até de noite, eu vivo estressado. É uma garrafa toda por dia. Observe que o que o texto está nos dizendo é que você deve buscar a Deus. Você deve buscar ao Senhor. Você deve estar conectado a Deus. Amém? O que é que nos tem, Senhor, irmãos? Nos afastado de buscar a Deus. O texto continua, meus irmãos, e algo maravilhoso acontece. Veja só o versículo 4, que diz: Judá se congrega para pedir socorro. E não somente Judá, mas as cidades circunvizinhas vieram para buscar ao Senhor. Quando nós não sabemos o que fazer, devemos estar próximos de pessoas que vão nos agregar à fé, que vão nos auxiliar no processo de buscar a Deus. Eu consigo imaginar, meus irmãos, talvez eu falo que talvez eu fosse essa pessoa. Se eu fosse um dos capitães de Josafá, né? Estou me achando. Eu acho que esse capitão tem que ser um pouquinho mais alto. Mas também está lá, estou quase. Eu imagino ele de frente com eles. Rapaz, a gente tem que reunir o exército. A gente tem que treinar o povo. Esse povo está tudo desorganizado. Não tava, a batalha chegou a eles. Eles não estavam esperando a batalha. A batalha chegou até eles. Então, talvez na nossa cabeça cartesiana, agora é o momento de organizar. Agora é o momento de juntar exército. Agora é o momento de afiar a espada. Agora é momento, e talvez eu fosse essa pessoa que chegasse: ô Josafá, será, né? Incrédulo, né? Será que não é melhor afiar não a espada? Se juntou pessoas tementes a Deus,
pessoas que buscam ao Senhor. Somos chamados a, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, buscarmos a Deus coletivamente. Olha a pessoa que está do seu lado e fala: você está bem? Você está bem? Está bem? Está bem? Está bem? A senhora está bem? A senhora está bem? Essa deve ser uma preocupação de nós como povo de Deus. Porque nós estamos reunidos com esse propósito de buscarmos a Deus. Como é bom saber que o irmão Manuel voltou em paz do Ceará, com a vitória. Glória a Deus por isso. Estivemos orando pelo irmão. Então quando o irmão volta e está aqui na igreja com a esposa, o que é que a gente faz? Celebra a Deus. Porque Deus teve misericórdia do filho dele. Então, meus irmãos, muito pode em seus efeitos a súplica de um justo. Então precisamos orar uns pelos outros. Precisamos estar congregados, orando uns pelos outros. Não fique só. Não se isole. Não deixe que sentimentos nocivos à fé que você tem em Deus prosperem no seu coração sozinho. Fique junto de pessoas que temem a Deus. Mas nós temos uma terceira atitude que nós devemos desenvolver. Está no versículo 6 e versículo 7. Olha, observe a oração que esse homem de Deus faz. Diz: Senhor, Deus de nosso Pai, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão não está força e poder, e não há quem possa te resistir. Irmãos, observe que a atitude de Josafá em oração foi uma atitude de adoração. A guerra havia sido travada? Alguém pode responder? Não. Ele estava orando com o povo. Mas a atitude dele era uma atitude não de louvor, porque é algo importante nós diferenciarmos louvor e adoração. Nós louvamos por aquilo que Deus faz e adoramos por aquilo que Ele é. Então, meus irmãos, não é bonito quando nós cantamos: se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer. Não é lindo? Por quê? Porque o poder está sobre as mãos de Deus. Então, nós sabemos que podemos adorá-lo porque Deus é fiel. Ele permanece fiel. Então, Josafá, mesmo antes da resposta de Deus, mesmo antes de Deus dizer aquilo glorificando, assim, aquilo que enche o nosso coração: a peleja não é vossa, mas é do Senhor, ele já estava tendo uma atitude de adoração diante de Deus. Precisamos ter esse sentimento, precisamos ter essa atitude. Glorifique a Deus em meio às lutas. Exalte ao Senhor. Que sua boca tenha um hino de louvor a Deus. Que seu lábio se levante para dar glória a Deus. E ele dizia: Deus, quem é como tu, Senhor? Soberano sobre céus e terra, e quem há que possa resistir ao teu poder? Mas ele também, meus irmãos, estava confiado numa promessa. Observe, a partir do versículo 9, diz assim, ele falando sobre o santuário, eles estavam reunidos no santuário, falando assim: olha, se algum mal nos sobrevier, ou espada, castigo, nós nos apresentaremos diante de ti nesse lugar, pois o teu nome está nesse lugar, e nós clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e nos livrarás. Havia uma promessa sobre a vida dele, havia uma promessa sobre a vida daquele povo, que era na consagração do templo. Salomão faz uma oração linda, está lá em 1 Reis 8, e a oração é: Senhor, se o Senhor aceitar nesse lugar, e se agradar, quando nós clamarmos a Ti, o Senhor estiver nesse lugar, então toda vez que nós pecarmos, nós nos arrependeremos nesse lugar. Toda vez que nos juntarmos para guerrear, nós vamos nos juntar nesse lugar, e o Senhor nos ouvirás. E o capítulo 9, nós temos a resposta de Deus a essa oração de Salomão, dizendo: toda vez que você estiver naquele lugar,
eu estarei, eu morarei naquele lugar. Meus irmãos, talvez você pense que isso diz respeito somente àquele povo, mas observe Mateus 28, a parte final do versículo 20, uma promessa de Cristo dizendo que quando nós cumprimos a missão, Ele estará conosco até os últimos dias. Veja só como a palavra se completa. Nós não estamos desamparados, mas nós temos a provisão e a segurança e a promessa que o próprio Cristo está conosco todos os dias. Diga, todos os dias. Todos os dias o Senhor está sustentando a sua vida. Essa é a promessa de Deus. Glória a Deus. Mas veja só, meus irmãos, que nessa movimentação de Josafá, ele faz uma oração de entrega. Ele confia em Deus. Ele confia em Deus. Nós precisamos nos entregar aos cuidados de Deus. Porque é fácil a gente orar dizendo, Senhor, toma conta. E chega de noite, a gente não dorme mais. Por quê? Porque a gente ainda está tomando conta. Sabe como se fosse trader, né? Pessoal que investe dinheiro em apostinha em jogo aí. Pode me ajudar. Ninguém vai se revelar, né, agora, né, pastor? Não, irmão, eu joguei hoje. Né, tem um negocinho de gráfico, né? E que o cara fica viciado em ver gráfico. Fica viciado em ficar olhando assim e dizer, não, deixa eu ver se minha vida está indo bem. Porque a vida financeira está ligada a esse gráfico. Aí subiu, disse, opa, glória a Deus, Deus está sendo bom, Deus está sendo bom. Desceu as misericórdias, Senhor, misericórdias. Não, é entregar os cuidados de Deus, Mateus. Entregar a vida aos cuidados de Deus. Tem um hino que eu amo, não tenha sobre ti qualquer cuidado. Um só cuidado, qualquer que seja, porque somente um, seria muito para você. Josafá talvez quisesse enfrentar essa guerra sozinho, mas ele percebia que sozinho ele não conseguiria, com o exército ele não conseguiria. Era necessário ele se entregar aos cuidados de Deus. Precisamos aprender, meus irmãos, a entregar aos cuidados de Deus. E essa oração que Josafá faz, direciona a sua vida e seu coração a entender a vontade de Deus. Observe o que o pastor John Stott, copiando meu pastor, falou sobre entregar-se aos cuidados de Deus. Ele fala assim, certas orações são a tentativa de inclinar a vontade de Deus em direção à nossa. Ao passo que a verdadeira oração envolve uma sujeição da nossa vontade à vontade de Deus. O que precisamos, meus irmãos, é sujeitar o nosso coração, a nossa vida à vontade de Deus. Eu queria terminar, meus irmãos. E a gente tem muito a aprender com Josafá. Muito o que aprender com essa história. Mas Josafá aponta para alguém maior que ele. Porque no versículo 15, no versículo 12, no final dele, ele fala assim, os nossos olhos estão postos em ti. Observe que meio que de maneira quase que embrionária, nós temos um Josafá que aponta para Cristo. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então nós encontramos um Josafá que sabe para onde deve olhar e nos aponta. Não sabe o que fazer, meu irmão? Olha para Cristo. Olha para Cristo. Não sabe como agir, está com medo? Olha para Cristo. Até porque, meus irmãos, Cristo vence o maior problema que nós não poderíamos resolver. A maior guerra que nós enfrentamos não é uma guerra travada em ambiente natural. Não é o problema do seu trabalho a maior guerra que você enfrenta. A maior guerra que você enfrenta não é somente o problema que você tem, talvez com bebida. Talvez com vício em mentira, talvez com vício em pornografia. É a luta contra a sua carne.
contra o seu pecado, que luta fazendo com que você não cumpra a vontade de Deus. E esse problema, meus irmãos, foi vencido na cruz do Calvário para a honra e glória de Deus. Então, meus irmãos, a nossa maior inquietação, a nossa maior preocupação deveria ser: como eu faço para restabelecer a minha conexão que foi quebrada com Deus? E para a honra e glória de Deus, isso foi resolvido. Você pode dar uma glória a Deus? Na cruz de Cristo, a salvação, a perdão de pecados, a reconciliação. Josafá aponta para Cristo nos nossos medos, nas nossas angústias. Nós devemos olhar plenamente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Como é difícil olhar para Cristo, né? Como é difícil olhar para Deus e buscar a Deus. Como é difícil ter o coração voltado para as coisas do Senhor. Josafá nos ensina que isso é possível. Cristo nos ensina que é possível, nos momentos de maiores angústias, de maiores dores, orar com convicção: Pai, contudo seja feita a tua vontade. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos. Que você falasse com Deus nesse momento. Às vezes você veio com medo, com esse receio aqui essa noite. Você veio com essa inquietação do seu coração, essa ansiedade, esse medo, esse sentimento de não saber o que fazer. Eu quero te dar uma boa nova. O Senhor está aqui nesse lugar para te dar discernimento. Eu queria que a gente cantasse essa canção. Não tenhas sobre ti um só, qualquer que seja, é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim, não temas quando enfim tiveres que canta forte. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Novamente. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descanso. Nesse momento, orando como você se encontra. Quem é a primeira pessoa? Quem tem entendido que está carregando um peso que não precisa carregar. Ou que na verdade entendeu que é um peso além do que pode carregar. E que nessa noite deseja colocar diante das mãos de Deus. Nós queremos como igreja orar por você. Levanta a sua mão que nós como igreja queremos orar por você. Levanta num ato de coragem. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos orar por sua vida. Às vezes a gente está carregando coisas que não precisamos. E o Senhor está dizendo: o teu trabalho é descansar em mim. Nós queremos como igreja fazer esse primeiro momento de oração. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, o Senhor, Pai, é para quem nós olhamos. É em Ti, ó Deus, que nós confiamos as nossas inquietações, as nossas lutas, as nossas dificuldades, ó Pai. Então nessa noite, ó Pai, nos ensina a descansar em Ti. Que nossos olhos, ó Pai, nosso coração possa estar voltado a ouvir a Tua voz, ó Deus, e olhar firmemente para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, tira do nosso coração toda inquietação, Deus. Toda ansiedade, ó Deus, todo medo, ó Pai, toda angústia, Deus, toda incredulidade, ó Deus, nós, ó Pai, pedimos, tira do nosso coração, e Deus, que possamos manifestar coragem, fé, intrepidez, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu também queria fazer um convite a você, que talvez veio nessa noite, e que a luta que você tem enfrentado é contra seu pecado, e você não teve uma experiência de salvação com Cristo. Todos nós em algum momento tivemos a oportunidade de confessar publicamente a Deus como Senhor das nossas vidas, e entregar para Ele aquilo que nós não conseguimos resolver, que é o problema do nosso pecado, e nós em algum momento, diversos de nós, tivemos esse mesmo posicionamento. Eu queria te fazer um convite. Você que ainda não aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, que não aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a dar também essa declaração pública, que você levantasse sua mão. Nós queremos como igreja orar por você. Nós queremos como igreja abençoar a tua vida. Nós queremos como igreja abençoar essa tua decisão. Nós queremos te conhecer para que você não caminhe sozinho, não lute as suas guerras sozinhas, mas pertença a um povo mais que vencedor, porque é um povo de Deus. Você que nessa noite deseja tomar esse ato público, eu quero como igreja orar por você. Eu queria que você levantasse sua mão. Não vou pedir para você vir aqui. Vença o medo, vença a timidez. Vergonha, meus irmãos, faz um homem perdido em seus pecados. Vergonha faz aquele que envergonha a família, fazendo todo tipo de pecado. Confessar o Senhor como Deus da tua vida é a melhor decisão que você pode tomar. Isso é algo extremamente precioso, algo extremamente valioso. E nós, como igreja, queremos fazer e dar essa oportunidade de publicamente confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Há alguma pessoa no nosso meio que deseja fazer isso? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A igreja pode celebrar, pode dar um glória a Deus. Vamos se alegrar. A Bíblia diz que quando o Salvador se arrepende, há festa no céu. Precisamos aprender a celebrar a Deus por isso. Quem é a próxima pessoa que, tomando esse ato de coragem, às vezes deseja se reconciliar com Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem é a próxima pessoa que, tomando esse ato de coragem, é um ato público de coragem? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. É um ato público de coragem, de que você entendeu que sozinho você não consegue, sozinho eu também não consigo. Eu preciso de igreja, eu preciso de Deus para perdoar os meus pecados, para me ajudar a vencer as batalhas, as lutas. Nós precisamos de Deus. Quem é a próxima pessoa? Meus irmãos, me perdoe insistir tanto, mas não é insistência, mas eu me sinto constrangido a dar a melhor notícia que é capaz de mudar a tua vida. Eu preciso falar para que você tenha coragem de tomar a melhor decisão da tua história, a melhor decisão da tua caminhada. Quem é a próxima pessoa que, tomando esse ato de coragem, se não há, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar orando por você. E as pessoas que fizeram essa decisão, as pessoas que estão próximas dela, vão estar pertinho de você para orar por você. Eu queria que como igreja a gente pudesse abençoar a sua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe na caminhada. Você não está sozinho. Você tem um povo que caminha com você em nome de Jesus. Meu irmão, você não está sozinho, você tem um povo que caminha com você. Que Deus abençoe grandemente essa decisão. Vamos levantar as nossas mãos e vamos estar orando, pedindo que Deus esteja abençoando. E
Se você não ainda tomou essa decisão, não perca tempo. Não perca tempo. Vamos estar orando. Deus, nós te agradecemos por essa noite, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, habitando nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, acima de tudo, porque essa noite, Deus, foi uma noite de reconciliação contigo. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Que Tu possa estar abençoando esses Teus servos, ó Deus. Que o Senhor encha eles, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, ó Deus. Que o Senhor traga a paz que eles precisam, Senhor Deus. Que o Senhor se revele a cada dia mais, Deus, através das Escrituras, na vida dos Teus servos, ó Deus. Trazendo, ó Pai, unidade contigo, crescimento espiritual, Deus. Que onde eles estiverem implantados, ó Deus, possam ser luz a brilhar e testemunhar da Tua graça e da transformação que só é possível através de Ti, Senhor Deus. Nós cremos nisso, ó Deus. Nós cremos na Tua palavra, ó Pai. Muito obrigado por essa noite, ó Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus.